Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje vamos falar sobre o 8º mandamento. Mas antes fazemos uma breve oração. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 15. Diz assim: Não furtarás. Aqui está uma lista de alguns tipos mais comuns de furto. Primeiro, furto. O tipo tradicional de furto significa tirar alguma coisa sem o consentimento do proprietário, tomar emprestado e não devolver, apropriar-se de algum sem pagar. Isso é furto, puro e simples. Esse é o primeiro tipo de roubo que nos vem à mente quando falamos em ladrão. Nosso visitante se encaixa nesta categoria. Segundo, cópia ilegal. Significa fazer uma cópia que prive o autor, artista e editor de seus direitos autorais, quer envolva material impresso, digital ou em qualquer outro formato. Terceiro, plágio. É apresentar a obra ou as respostas de outra pessoa como se fosse suas próprias, a fim de obter nota ou outro benefício para si mesmo. Quarto, manipulação da informação. Trata-se de obter ganho ou vantagem pessoal mediante ou mentir, exagerar ou dizer menos do que toda a verdade. Inclui fraude, trapaça, falcatrua ou qualquer espécie de engano que resulte em dano ou perda a outra pessoa, e também o uso de informação sigilosa para tirar vantagem de alguém. Quinto, calúnia e difamação. Significa privar os outros de sua reputação e do amor, respeito, estima que tem o direito de desfrutar. Inclui também tirar-lhe o emprego ou outra coisa por meio de acusações falsas e do desvirtuamento de seus motivos e conduta. Sexto, relaxamento no emprego. Inclui agir como barata tonta, ser injustificadamente preguiçoso. No horário de expediente, fazer menos do que o seu melhor no trabalho, chegar tarde e sair cedo. Sétimo, desperdício. É esbanjar ou usar mal o tempo ou o material que pertence a outra pessoa. Oitavo, negligência. Inclui a atitude descuidada e outras formas de comportamento irresponsável que resulta em perda para outra pessoa. Nono, superfaturamento. É espetacular. É cobrar um valor excessivo por algo quando o comprador não tem outra escolha a não ser aceitar. Décimo, pagamento insuficiente. Significa pagar menos do que o valor justo por algo, quando o vendedor está em desvantagem, ou pode envolver menos do que o salário justo quando o empregador está desesperado em buscar de emprego. 11. Violência ou negligência com as crianças. Pais que não cuidam devidamente dos filhos estão furtando deles algo que é seu por direito. Isso pode ser feito por pais ausentes ou viciados em trabalho, e bem como por pais que cometem agressão verbal, física ou sexual. 12. Infidelidade conjugal. O cônjuge agressivo ou infiel ou que abandona o lar priva o companheiro fiel dos direitos outorgados pelos votos matrimoniais, incluindo satisfação sexual, apoio econômico, cooperação na criação e educação dos filhos. O adultério é um dos piores tipos de furto. É tirar algo a que não temos direito e que pertence exclusivamente a outra pessoa. 13. Sequestro, escravidão, encarceramento, indivíduo. Em Deuteronômio 24, versículo 7.
Ao contrário do que você possa crer, isso não é incomum hoje. Segundo estatísticas das Nações Unidas, pelo menos 600 milhões a 800 milhões de pessoas, principalmente mulheres e crianças, são traficadas anualmente entre um país e outro no mundo todo, incluindo 14 milhões a 17 milhões pessoas levadas para dentro dos Estados Unidos. Pode envolver aprisionamento indevido, mesmo que apenas 1% dos prisioneiros não e nos Estados Unidos não sejam culpados. Isso ainda representa mais de 10 mil pessoas inocentes atrás das grades. Muitos especialistas creem que a porcentagem real é mais alta e em alguns países, porque ser consideravelmente maior. 14º, retenção do dízimo. Isto priva alguém da oportunidade de ouvir o Evangelho, de encontrar paz, esperança e uma vida melhor. A devolução fiel do dízimo torna-se possível alcançar outros com as novas do amor de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Você poderá pensar em outros tipos de furto. Agora vamos perguntar de novo. Qualquer ladrão, ele é igual a qualquer um dessa lista. O que ele quer? Ele quer coisas que não conquistou, algo que não é seu e qual ele não tem direito. A primeira regra bíblica contra o furto aparece em Gênesis capítulo 3 e versículo 19. Declara: no suor do teu rosto comerás o teu pão. E o apóstolo Paulo se expressa assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Efésios capítulo 4, versículo 28. Percebeu que essa prescrição bíblica sobre o furto tem duas partes? A primeira é a manutenção própria. Aquele que furtava, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Devemos merecer o que obtemos, adquiri-lo mediante a troca de valor por valor. Deus designou que o trabalho fosse uma bênção para aliviar o estresse e acrescentar anos à vida, boa saúde ao corpo e a paz à mente. As pessoas espertas, entre aspas, que tomam o atalho do caminho fácil, estão fazendo uma terrível permuta. Estão negociando sua integridade pessoal, seus valores e sua autoestima, e o que recebem em troca? A desonestidade, destrutiva para o nosso senso de satisfação pessoal e respeito próprio. É possível ocultar de outras pessoas um ato desonesto, mas não podemos nunca escondê-lo de nós mesmos. Podemos conseguir a nota ou alguma outra coisa que desejamos, mas no processo descartamos a alegria saudável que provém de um senso de realização, a satisfação de conquistar pessoal e de um trabalho bem executado. Podemos conseguir a nota ou alguma outra coisa que desejamos, mas no processo descartamos a alegria saudável que provém de um senso de realização, a satisfação da conquista pessoal e de um trabalho bem executado. Repetir para que a gente guarde bem isso na memória. A síndrome do algo por nada tem um efeito corruptor e degradante sobre o caráter.
É um comportamento que vicia e pode gerar graves problemas de saúde mental. Os vícios do jogo e de cleptomania afetam milhões de pessoas, destruindo vidas e casamentos, custando à sociedade bilhões de dólares. O exagero no sexo e no trabalho estão intimamente relacionados e podem ser igualmente destrutivos e difíceis de vencer. Até as pessoas que praticam suas desonestidade de uma forma que a sociedade aprova por passar por alto podem estar causando sérios danos a si mesmo e aos outros. A mentalidade de alguma coisa por nada degrada nossas relações com as outras pessoas. A desonestidade lança uma pessoa contra outra, porque na realidade não existe algo como um almoço grátis. Alguém pagou por ele. Se eu obtive a custa dessa pessoa, isso me lança contra ela. Além de mais, depois de um ato desonesto, é natural desumanizar e degradar as vítimas, numa tentativa de nos convencer de que elas mereciam o que lhe fizemos. A síndrome de algo por nada transforma outras pessoas em objetos a seres manipulados para o nosso proveito. Podemos ocultar essa verdade sobre uma ou mais camadas de etiqueta social, mas em última análise nosso lema é eu primeiro, e a pergunta do dia se torna: que vantagem há nisto para mim? Como pode essa pessoa servir aos meus interesses? Serei bonzinho com ela, vou elogiá-lo e louvá-lo por aquilo que espera obter de você. Mas só na medida em que você possa suprir meus desejos e defender meus interesses. Por sinal, um grande número de pessoas entra para o casamento e decide divorciar-se, precisamente com base nesses termos. Como já vimos, o primeiro elemento na prescrição bíblica acerca da desonestidade é a manutenção própria. A segunda é a generosidade. O texto diz: trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Efésios capítulo 4, versículo 28. O oposto de furtar é dar. É entregar-se imparcialmente aos outros, servi-lo com amor, nada esperando em troca. A parábola de Jesus sobre o bom samaritano é uma ilustração perfeita. Desde que princípio, ladrões assaltaram um viajante e levaram tudo o que ele tinha. Acharam exclusive que haviam tirado sua vida, quando jogaram à beira da estrada. Lucas capítulo 10, versículo 30 e 36. O que o bom samaritano fez? Exatamente o oposto. Enquanto os assaltantes tiraram, o samaritano deu. Não se importou por estar exposto ao mesmo perigo, nem ficou pensando na possibilidade que, se a circunstância fosse ao contrário, o viajante não ajudaria. E muito menos esperava que o homem fosse de alguma forma reembolsá-lo por seus esforços. Apenas uma coisa movia aquele homem: a compaixão, que é outra forma de dizer amor. Por ter amado, ele deu. Furtar não é a única expressão de egoísmo, mas é uma das mais cruas e diretas. Enquanto o furto retira, o amor dá. O amor é
antônimo de egoísmo e bem como seu remédio. Embora o amor nem sempre cure o egoísmo da pessoa que está sendo amada, ele certamente cura aquele que ama. Sem o componente do amor, o componente do suor, isto é, conquistar suas próprias coisas e pagar pelo que obtém. Não é realmente uma cura completa para o síndrome de algo por nada. Na verdade, pode até levar a pessoa a se comparar com as outras e a abrigar o orgulho e a cobiça, as esforço pessoal e a integridade. Devemos acrescentar a compaixão, o amor imparcial que dá de si em serviço pelos outros. Como diz Paulo, devemos trabalhar e fazer com as próprias mãos o que é bom, para que possamos acudir o necessitado. Até aqui nós já vimos muitas coisas, né? Sobre não furtar. Mas com essa é a primeira parte, fazemos uma segunda parte, para entender ainda um pouco mais. E vamos orar a Deus para que Deus nos ajude a observar todos os mandamentos dele, porque isso é saúde para nós. Querido e bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ilumine nossa mente, nosso coração e nos ajuda, Pai, a observar os seus mandamentos, para que a gente não venha te desobedecer e fazer aquilo que não te agrada. Ajude nós, Pai, a lembrar sempre que o Senhor já disse para todos nós na Tua palavra que devemos trabalhar e do nosso suor tirar nosso sustento e tudo aquilo que precisamos. Então, nos ajude, Pai, a observar sempre a Tua palavra e fazer-se a Tua vontade em todas as coisas. Não somente a mim, mas peço para todos que estão me ouvindo que o Senhor venha visitar cada um, ensinar, corrigir, disciplinar e fortalecer na fé e ajudar a ser obediente a Ti por amor. Obrigado por tudo, Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.